internautas da Conecta ITV e ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Eu, Cláudia de Araújo, estou aqui com mais um programa Ponto de Conexão. E aproveito para fazer o convite para que você curta o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook. Deixe o seu comentário e a sua sugestão, que ficaremos muito felizes. Hoje, nós bateremos um papo com a psicóloga Silvia Zacura e abordaremos um tema muito interessante. E nós falaremos sobre o abandono paterno. Silvia, que alegria recebê-la novamente. A alegria é nossa. Oi a todo mundo. Oi, pessoal. Vamos refletir um pouquinho sobre esse problema que é tão atual e tão presente em nossos dias. Vamos lá. Silvia, para a gente começar, então, você poderia dizer que se abandono paterno é somente não ter o nome na certidão de nascimento? De jeito nenhum. O fato de não ter o nome na certidão de nascimento é uma questão muito grave, porque expõe a criança a um abandono explícito, né? Todas as pessoas vão saber que essa criança não tem pai, e ainda eles têm a infelicidade de escrever pai desconhecido, o que torna o caso mais grave ainda, né? Agora, isso é apenas o começo, porque as consequências vão durante praticamente toda a vida, se a pessoa não tiver uma orientação, uma forma de lidar com o problema, de forma que ela possa amenizar ou superar. Certo. E a ausência paterna, ela pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento escolar da criança? Sim, o desenvolvimento escolar da criança é muito afetado pela ausência paterna, porque a criança se torna, assim, uma criança com sensações ruins de abandono, de tristeza, fica uma ausência muito forte na vida dela, né? A criança fica com a autoestima baixa, tem as datas comemorativas em que os pais estão presentes, o pai dela nunca está. Então, afeta muito o desempenho escolar da criança. Sim. E quais você poderia dizer que são as consequências do abandono paterno para o psicológico do filho? Olha, o pai, ele representa a proteção e a força. E a mãe simboliza mais em termos simbólicos, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado para falar isso, porque muitas mães criam sozinhas os seus filhos, né? Isso não quer dizer que elas não tenham força, mas no biológico nosso, o homem, fisicamente, é mais forte que a mulher. Então, por isso ele simboliza a força. Agora, a gente tem que tomar cuidado para usar esses termos por causa do feminismo hoje em dia, né? Mas, como eu sou uma pessoa bastante conservadora, eu vou dizer sim. O pai representa a força e a proteção. E a mãe é mais o afeto e a nutrição. Quando a criança é educada assim, somente pela mãe, muitas vezes ela sofre com relação a regras, com relação à disciplina, porque o pai ele é mais disciplinador, ele coloca mais regras. Tanto é que antigamente não tinha aquela história, vou chamar seu pai. Sim. Agora não tem pai para chamar, entendeu? Então a mãe, ela fica muito, muito, muito sobrecarregada e muitas vezes também com problemas financeiros, porque é muito difícil, a pensão não é uma coisa garantida, a não ser no caso que a pessoa tenha um trabalho registrado, mas de modo geral, muitas não recebem a pensão, e aí ela fica com toda a sobrecarga financeira. E muitas vezes ela tem que trabalhar 3 períodos para educar um filho, e o filho fica mais abandonado ainda, porque além do abandono paterno, tem o abandono materno também pela condição financeira. E isso traz uma consequência muito grave para a criança, porque ela fica assim, totalmente sem o pai e muitas vezes sem a mãe, né? Isso. E também acontece, muitas vezes, que o pai, ele está no mesmo ambiente que a mãe, que o filho, que a família. Mas, mesmo assim, acontece o abandono paterno, não é? Olha, aí a gente chama de abandono afetivo. Ah, sim.
Porque o pai está presente, mas ele não dá afeto para a criança, não dá atenção, não brinca com a criança. Quantas vezes eu tenho que chamar o pai, eu dou por escrito, eu escrevo o que ele tem que fazer. Sabe, chegar do trabalho, ficar meia hora com a criança, ver a lição, conversar, brincar, jogar bola, meia horinha que seja, faz toda a diferença. Eu observo assim que as crianças no desenho, elas expressam muito as brincadeiras. O amor muitas vezes se expressa pela brincadeira, pela atenção, pelo jogo, sabe, fazer atividades juntos, não é ficar o dia inteiro falando eu te amo, não é isso. Sabe? São atividades que a gente faz junto que gera a verdadeira convivência. Porque se você está junto, mas está cada um no seu celular, então você não está junto. Sabe? Eu falo assim, combina de ver um filme juntos. Sabe? Faz uma pipoca, senta a família inteira junto. Olha que coisa gostosa, né? Fazer um passeio junto à natureza. Levar a criança num sítio, num pesqueiro, num lugar onde ela possa andar a cavalo. São coisas, gente, que todo mundo tem na sua família. Não é uma coisa que custa caro. Não. É uma coisa que precisa ter vontade. E aí, os pais que são presentes, mas desenvolvem esse tipo de atividade, eles estão dando uma educação maravilhosa para os seus filhos. Com certeza, porque muitas vezes o pai, ele pensa que porque ele trabalha fora, ele acha que a educação, essa parte desse momento com os filhos, a mãe, isso é função da mãe, e não é função do pai e da mãe, não é? Não é. Hoje em dia, eu vejo assim que os pais, embora tenha muito abandono, os pais estão muito mais presentes do que nos tempos mais antigos. Porque as pessoas falam assim, antigamente não era assim. Era assim, sim. O pai era extremamente autoritário, as crianças morriam de medo do pai e nem piscava na presença dele. E isso não era nada bom nem nada saudável. E é mentira dizer que antigamente as pessoas conversavam porque não tinha televisão. Conversava nada. As pessoas iam dormir muito cedo e era pouca conversa. Por quê? As pessoas eram mais antissociais, as pessoas eram mais reservadas, os pais eram mais autoritários. Então, existem muitas lendas, né? De que no passado era tudo melhor. Não era, existia muito mais violência, né? As crianças apanhavam muito. Então, isso não é verdade. Só que agora também a gente cobra mais, né? Porque a gente sabe que é muito melhor pais presentes, pais participativos, pais que acompanham o desenvolvimento da criança na escola, né? Muitas vezes vai o pai e a mãe na reunião escolar. Quer coisa melhor que isso? Muito. O pai sabe que classe a criança está. Sim. Coisa que antigamente os pais nem sabiam que classe que a criança estava estudando, nada. Nem sabia, e muitas vezes o pai perguntava assim, você quer continuar os estudos? A criança falava, não. Então não vai. Entendeu? Por quê? Porque eles não tinham esclarecimento, entendeu? Então hoje eu vejo assim, que existe muita participação daqueles que estão presentes. Agora, a separação do casal também é uma coisa muito presente hoje em dia, né? Então, muitas vezes o pai forma uma outra família, a outra mulher já não aceita o filho do primeiro casamento, né? E aí a criança vai se tornando cada vez mais, assim, distante do pai, né? Agora, o que a gente pode fazer para superar isso? A gente tem que desenvolver o amor próprio. E também a gente tem que pensar no amor ao próximo. Sabe? Já ensinar desde pequena a criança a dar amor para alguém, ou adolescente, a mostrar que tem outras pessoas que também têm sofrimento, que o sofrimento é uma coisa presente na nossa vida. E a gente pode aprender a amenizar o sofrimento dos outros também. E muitas vezes, fazendo isso, aquilo preenche aquela falta que você tem. Entendeu? E também procurar imagens masculinas dentro da família. Eu sempre falo para as mães, tem um tio, tem um avô, tem um padrasto, tem alguém que pode preencher esse espaço? Eu não vou dizer que vai ser 100%, mas ameniza e muitos conseguem superar. Sabe? Tem muitos filhos que eu vejo que eles querem ajudar os pais que estão distantes.
Muitas vezes o pai é um usuário de drogas, aí a criança se preocupa muitíssimo, não com ela, ele se preocupa com o pai mesmo. Eu já atendi criança e eles querem ir lá ver como o pai está, porque ele é um usuário, entendeu? Então, existem muitas pessoas especiais. E desde criança, ela já mostra quem ela é. Sabe? De ter aquele sentimento de compaixão, aquele sentimento de querer ajudar, sabe? De participar da vida do pai. Muitas vezes o pai não aceita. E aí a criança vive esse conflito, entendeu? E aí, nesses casos, é importante que leve a criança ao psicólogo, para que ela possa entender esse conflito que ela vive e poder superar, amenizar essa dor, esse sofrimento. Muitas vezes o pai está passando por uma doença, a criança participa de tudo aquilo dentro da casa. Então, é importante que as crianças sejam orientadas que os adultos é que tem que tomar conta dos problemas. Que ela é criança e ela tem que ser cuidada. E não ela cuidar dos adultos. Porque é uma carga que ela ainda não tem condições de suportar. Mas, às vezes, também, Silvia, é necessário uma orientação para as mães também, para o adulto, porque muitas vezes eles ficam perdidos e não sabem como fazer isso com a criança, com o adolescente. Então, eu penso que eles não podem ter medo de procurar ajuda. Sim, com certeza. Mas o pessoal procura, viu, Cláudia? O pessoal procura, isso, né? Muitas vezes, já durante a separação, os pais já trazem as crianças. Sabe? E hoje tem atendimento psicológico em todos os postos de saúde, né? Não vou dizer assim que atenda rápido, mas se a mãe dizer que é um caso grave, que é urgente, eles procuram sim. E o mais importante também é a mãe procurar ser neutra, não falar mal do pai. Se possível, mostrar as qualidades do pai. Porque muitas mães jogam o filho contra o pai. E muitas mães inviabilizam a visita do pai ou a visita da criança na casa do pai, porque também não gosta da segunda mulher. Sim. Então, eu penso que a gente tem que pôr esses assuntos de lado dentro do nosso coração, para a gente poder também ser uma boa mãe e cuidar do seu filho. Porque se você coloca esses ódios que você tem, essas mágoas, esses rancores na cabeça da criança, a criança vai sofrer duplamente. Além dela ter perdido o pai, ainda ela não pode gostar do pai. Isso. Porque entendeu? Eu já atendi casos que a menina voltava da casa do pai e ela entrava numa crise de ansiedade, porque a mãe ia perguntar como tinha sido a visita. Ela tinha medo de falar para a mãe como foi. Ela tinha medo. E às vezes a gente dá para deixar a situação mais leve, mas então por isso que não pode complicar, tem que sempre ser neutro na situação. Com certeza. A pessoa tem que deixar as mágoas dela de lado e pensar que ele é o pai do filho dela, né? Porque muitas vezes essa criança que foi abandonada pelo pai ou que teve o pai ausente, ela vai ter problemas de relacionamento quando ela crescer. Porque o pai é o nosso primeiro amor, né? Principalmente no caso da menina, né? É o primeiro amor. Então, ela pode ter problemas de relacionamento, inclusive para encontrar um marido ou um namorado, ela pode ter uma certa rejeição, né, com o masculino e gerar outros problemas psicológicos dentro dela. Exatamente. Silvia, fique à vontade para algum comentário que você achar necessário, se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Olha, o que acontece também é a quebra da confiança, sabe? A criança, que ela é abandonada, ela perde a confiança nela e nos outros. Por quê? Ela se julga uma pessoa inferior, porque já que ela foi abandonada, ninguém gosta dela. E em quem ela vai confiar se nem o próprio pai ficou para cuidar dela? Entendeu? Então, é uma situação assim, bem delicada.
bem delicada mesmo. E outra coisa que é importante é as mães não ficarem colocando qualquer pessoa dentro de casa, sabe? Qualquer padrasto. Porque muitas vezes ela coloca uma outra pessoa dentro de casa para suprir a falta dela e vai trazer mais problemas ainda para a criança. Sim. Então, procurar se relacionar com pessoas boas, com pessoas que têm um bom caráter, pessoas que vão acolher o filho dela, para que ela não venha trazer mais problemas ainda para o filho. Porque isso é muito sério, muito sério. Inclusive, acontecem muitos abusos, né? Sim. Com esses padrastos que começam a frequentar a casa da mãe. Aqui o assunto não é mãe, mas esse assunto é muito pertinente. Exatamente. Porque realmente gera traumas nas crianças. Eu já atendi muitos casos de abuso de padrasto. Sim, e já atendi também muitos casos em que o padrasto foi um excelente pai para a criança. Temos os dois lados, né? As duas situações. Exato. É importante a gente prestar atenção e procurar fazer boas escolhas. Isso. As pessoas falam assim, eu tenho o dedo podre. Gente, se você não tem dedo podre, não. Você não está prestando atenção. Nas escolhas. Você está achando que qualquer um serve. Não é bem assim. Exatamente. Sabe? Eu acho assim que você pode ser orientada, você pode... A cidade é tão pequena, né? Se a gente pensar... Numa cidade grande é difícil você saber quem é a pessoa. Mas numa cidade pequena é muito simples. Você saber quem é a pessoa que você está colocando dentro de casa. Então, preste atenção. Não faça de qualquer jeito, porque não vai dar certo. As consequências são bem piores. São muito graves. Exatamente. Agora, eu penso assim que a gente tem que procurar sanar esses problemas da melhor forma, procurando também pessoas da família que possam ajudar, né? Os avós, gente, são muito importantes, sabe? Os avós, um vô bom, olha, é uma coisa assim tão fantástica. Eu tinha um menino que eu nunca esqueci, faz mais de 10 anos que eu atendi esse menino. E o vô levantava cedo para fazer bolinho para eles, bolinho frito, porque era uma família muito carente, eu acho que não tinha pão. E o vô levantava cedo, porque morava na mesma casa, e fritava bolinho para eles comerem antes de vir à escola. Que belezinha! Belezinha. E de final de semana levava para pescar. Então, são esses pequenos detalhes que eu tenho certeza que essa criança nunca esqueceu. Com certeza, isso vai ficar na memória da criança para sempre. Com certeza. Tanto o negativo como o positivo também marca. Né? Marca demais, marca demais. Eu costumo trabalhar muito o positivo, porque a criança vem e eu falo para ela, vamos ver o que aconteceu de bom, para ela levantar o astral, sabe? Daí ela faz aqueles desenhos, eu vejo que a vida dela não está tão ruim assim. Por mais que às vezes ela perdeu, atendi vários casos de luto no Covid, né? Por mais que ela tenha perdido alguém, ela tem alguém que está ao lado dela, cuidando de tudo, entendeu? Então eu mostro para ela esse lado bom e faz muito efeito. Muito legal. Silvia, muito obrigada por todas as suas colocações, que eu acho assim que é de extrema importância, porque às vezes muitos ficam perdidos no meio de toda essa situação. Então, eu acredito que seja muito esclarecedor e muito importante para muita gente. Muito obrigada pela parceria e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo para todos. Internautas da Conecta ITV, ouvintes da Rádio Mater Dei FM de Piraju. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Ponto de Conexão. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro
gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr, abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. E nesta quarentena estamos trabalhando interno no sistema delivery. Lu Modas Infantil.